Muito boa tarde, caros espectadores da Ângelos TV. Bem-vindo a mais uma nossa rúbrica semanal, Olhar o Mundo Missionário. É olhar este mundo na sua diversidade cultural e olhar em perspectivas diferentes, porque na verdade a nossa Igreja é universal e é missionária, espalhada por todos os cantos do mundo. E como diz o nosso Papa Francisco, é nesta Igreja missionária que nós temos que nos mover, ou seja, não olhar o nosso canto, não olhar só a nossa Igreja local, mas olhar esta Igreja com os olhos da universalidade. Hoje vamos ter connosco uma figura muito especial para nós e nós, missionários do Espírito Santo, com muito carinho, porque é uma pessoa que fez todo um percurso na nossa congregação, em Angola, os missionários do Espírito Santo em Angola, e que acaba recentemente de ser nomeado Bispo de Cabinda. Está entre nós Dom Belmiro Xinxinguete, que é natural de Angola, fez a sua formação nos missionários espiritanos em Angola, é e foi atualmente, ou foi e agora já não é, provincial dos missionários do Espírito Santo e é atualmente o nosso bispo de Cabinda, de uma diocese de Angola. Dom Belmiro, muito boa tarde. Boa tarde, Padre Nuno, e boa tarde, caros telespectadores da Ângelos TV. Um prazer estar aqui. Pela primeira vez, é um projeto muito importante para a divulgação da atividade missionária. Nós agradecemos a sua presença e a sua disponibilidade nestas azáfamas todas agora que tem na sua vida e com mais esta responsabilidade agora de ser bispo. Sempre ao dispor, né? Eu gosto muito das câmaras e dos microfones. Já está habituado na TPA de Angola e noutros meios. Noutros meios, sim. Vamos agora então aqui nesta nossa rúbrica Olhar o Mundo Missionário, tentar levar ao nosso telespectador que nos segue já habitualmente, todas as quintas-feiras ao meio-dia e meia, percebermos e tentarmos ver como é que Dom Belmiro conseguiu perceber a vontade de Deus nesta nomeação episcopal. Bem, a obediência é aquela que guia, de alguma forma, a missão da Igreja. Foi a obediência ao mandato do Pai que Cristo se fez homem. Foi a obediência ao Espírito Santo que os apóstolos partiram em missão. E a obediência ao Espírito Santo que tem guiado a Igreja na sua ação. E, portanto, se cada um quisesse ficar onde quisesse, não haveria missão. E, portanto, por meio daqueles que são nossos superiores, nós vamos realizando aquela que é a vontade de Deus. E, concretamente, para esta nomeação para Cabinda, eu posso dizer-lhe que foi a mais difícil, naturalmente mais difícil, dada a magnitude da mesma e ao compromisso que ela encerra, mas, depois de reflexão e oração, chegamos à conclusão de que é mais uma missão, a qual respondemos com alegria, disponibilidade e compromisso. Como é que recebeu aquele impacto da primeira notícia de ser nomeado bispo? Horrível. Foi um impacto indescritível, né? Pelo menos para mim. Né? Quando fui chamado à Nunciatura Apostólica e me foi dito isso pelo Sr. Núncio, eu fiquei completamente desconcertado. Desconcertado por quê? Porque na qualidade que ainda tenho de superior provincial dos Espiritanos de Angola e presidente da Conferência dos Religiosos de Angola, tínhamos um plano de trabalho, havia projetos, perspectivas e atividades já a serem implementadas e outras com bastante proximidade em termos de execução. E eu sentia-me bem neste mundo ao qual fui me adaptando nos últimos 15 meses, porque eu tive quase toda a vida sacerdotal em paróquias. E então já foi também um corte passar para a administração de uma congregação, depois de uma conferência. Quando já me sentia mais ou menos adaptado a um novo serviço, de repente vem outro. O que havia de fazer? Colocar-me nas mãos de Deus e dizer, bom,
A missão é a mesma, a igreja é a mesma e, portanto, vamos fazer aquilo que se nos é pedido. Então, estou a fazer as transições necessárias dentro das responsabilidades anteriores para que tenham a necessária continuidade e, ao mesmo tempo, vou assumindo paulatinamente aquela que será a minha nova missão. Os nossos telespectadores, e alguns me têm perguntado assim pessoalmente, porque o nosso povo em geral às vezes não tem a percepção como é que se faz a escolha e a eleição de um bispo. Quero partilhar aqui sucintamente como é que é um processo da escolha para um bispo. Na verdade, enquanto decorre o processo, o candidato não sabe nada. Portanto, não é como nas autarquias ou nas eleições gerais, okay? Onde aparecem candidatos e apresentam programas de ação. E então o povo é chamado para fazer votação, para escolher, tanto democraticamente, aquele que convenceu melhor com o seu projeto, de maneira nenhuma. O projeto ou o processo da escolha de um bispo é feito de maneira muito sigilosa, mas muito séria, a ponto de, muitas vezes, ser o teu próprio amigo, vizinho, colega, a ser interrogado sobre, digamos assim, as qualidades que eventualmente que o indivíduo possa ter para assumir tal função. E, portanto, quanto a mim, eu não sabia absolutamente nada. Por isso estava tranquilo. Talvez se você sabe antes, pode dizer, olha, a cor tem isso, eu não quero, não faça isto e aquilo, né? Mas você não sabe absolutamente nada, até o dia em que é chamado e depois acho que são processos muito longos e profundos. Então é colocado diante da sua obediência ou da sua liberdade, melhor dito, a missão que é proposta e tem ali 2, 3 dias, eu pedi mais 2 adicionais para poder refletir e dar uma resposta ao Santo Padre. E, portanto, é um processo que não está disponível para o candidato, ele não sabe nada, pelo menos eu não sabia nada. Fui praticamente apanhado de surpresa. Mas pronto, é assim a vida e para frente é o caminho. Sei que escolheu como lema episcopal Cor Una et Anima Una, que é precisamente o lema da nossa Congregação dos Missionários do Espírito Santo. Um só coração e uma só alma. Porquê? Cabinda foi a porta de entrada da Congregação do Espírito Santo. Está lá a primeira missão nossa. E eu, quando entrei na Igreja Católica, não sabia nada, não tinha noção das diferenças de congregações, nem de nada. E creio que Deus indicou-me a porta certa. Eu gostei muito de ter sido espiritano e de ser espiritano. E continuar espiritano como tal, do carisma, da vida, da ação, da história, da espiritualidade, etc. Tenho uma paixão muito forte pela minha congregação. E ao sair da missão de superior provincial para bispo, preferi manter o mesmo lema que foi animando a minha vida missionária ao longo de todos estes anos. Um só coração e uma só alma. Também uma chamada de atenção para a necessidade da comunhão eclesial, da partilha, do sentido comunitário da fé, aquele que lhe dá mais alegria, e, sobretudo, temos os mesmos sentimentos de fé que permitem que a expansão do Evangelho parta de missionários unidos, de clero unido, de igreja unida, para que este sinal de unidade possa ser também expressão de alegria e de esperança para o mundo. Aliás, o identificativo cristão tanto em Antioquia foi vede como se amam. E vede como se amam porque tem um só coração e uma só alma. E, portanto, alimentados pelo mesmo Espírito para levarem adiante aquela que é a missão da Igreja. Então, escolhi este lema para dar continuidade àquele que foi sempre o meu caminho missionário ao longo destes quase 30 anos de consagração missionária. Como jovem bispo e missionário vai partir para uma diocese de Cabinda, que é subejamente conhecida por todos nós,
com as suas alegrias e, concretamente, os seus desafios, não é? O que é que leva no seu coração como esperança, como desafio, como algo que, ao chegar a um novo campo de missão, dirigir uma diocese, o que é que vai transmitir em primeiro lugar? Porque normalmente quando um bispo chega a uma nova diocese há sempre muita expectativa, muita esperança, não só do povo em relação ao bispo, mas também do bispo em relação à comunidade diocesana. Bem, o povo pode esperar amizade, bastante diálogo, abertura, colaboração e uma grande consciência do dever. E também uma fé que quer ser partilhada e vivida na alegria. Quer dizer, eu gostaria de chegar à minha diocese nova, gastando forças para evangelizar e não perdendo forças com discussões e contendas intermináveis. Então, vou nesta perspectiva de bastante abertura e também bastante compromisso, ciente dos desafios que lá estão. O que é que eu espero? Eu espero que seja bem recebido. Sim, porque uma boa recepção marca sempre a vida da pessoa, independentemente da sua condição. E também dispõe-na interiormente para fazer um melhor trabalho. Eu não quero entrar na defensiva, eu quero entrar na comunhão. E, portanto, espero o acolhimento dos sacerdotes, tenho certeza que terei, dos missionários e missionárias, do povo de Deus, jovens, crianças e adultos. E dentro deste quadro, digamos assim, da igreja que se pretende em comunhão, que esteja em comunhão, poder realizar aqueles que são os meus sonhos, pois, como sabe, eu não posso chegar lá com um projeto feito, tenho ideias para a diocese, para a evangelização, aliás, eu tenho uma vasta experiência paroquial e de gestão e também de condução de sacerdotes, e, então, tudo isto é um manancial que permitirá que tenhamos, pelo menos em mãos, recursos, digamos assim, suficientes para se poder levar a cabo a gestão tanto dos missionários, dos sacerdotes, como também dos movimentos apostólicos. Então, sobretudo, ter em linha de conta que precisamos de anunciar o Evangelho, colher a alegria da fé, dentro desse espírito que tem sido muitas vezes ressaltado pelo Papa Francisco. A alegria da fé, a alegria do Evangelho, a alegria do encontro, tendo sempre noção da universalidade da Igreja Católica. Porque essa não é uma seita, não é um gueto, não. Esta é uma igreja que está em todo o mundo, tem as suas limitações, mas não sei se há alguma melhor do que ela, pelo menos para mim. Então, consciente disto, é esta igreja que vamos querer continuar a viver. Esta entrevista estamos a realizá-la em Fátima, junto de Nossa Senhora de Fátima. Qual é a mensagem que quer deixar aqui já desde Fátima ao povo camindense? Bem, como é que se chama? A devoção a Maria é uma das maiores riquezas da Igreja Católica. Eu, como disse, infelizmente não nasci numa família, infelizmente não digo, vou dizer, não nasci numa família católica. Minha família é evangélica. Mas quando entrei na Igreja Católica, descobri uma grande riqueza espiritual na devoção a Nossa Senhora. Na verdade, vendo bem, parece-me que a causa das divisões de muitas igrejas evangélicas e protestantes deve-se ao facto de lhes faltar uma mãe. Quando a mãe está ausente, ou morre, ou se retira, os filhos dispersam-se. E essa espiritualidade mariana multiplicou-se depois da morte da minha mãe, 4 anos, no sentido de que, faltando a mãe física, ou a mãe que nos gerou, nos encontramos em Maria uma maternidade espiritual muito profunda. Eu sou um devoto de Nossa Senhora. E, portanto,
confio na sua poderosíssima intercessão e justamente para a Cabinda e para toda a minha vida, consagrar-me a ela e pedir que continue, de facto, com esse seu manto protetor a guiar aquela que é, digamos assim, a nossa diocese nova, o meu caminho de fé, o meu caminho espiritual. E também tenho um sonho de, pelo menos, construir, se não um santuário, pelo menos um espaço mariano na diocese, contando também com a ajuda do Santuário de Fátima. Vamos agora voltar ao menino Belmiro, um menino que nasceu no Xinguar, portanto, no município de Xinguar e na província do Bié. Um menino que nasceu numa família protestante, como acabou de dizer, e que foi crescendo, se foi desenvolvendo, até que sentiu-se chamado a seguir o Senhor na vocação missionária espiritana. Quer-nos partilhar a sua vocação e a origem da sua vocação missionária espiritana? Bem, quando o meu pai tinha sonhos para todos os filhos, eram muito novos, o meu irmão mais velho chamava-o de catequista e queria que fosse um catequista bom. A mim chamou sempre de pastor. Desde criança, quis sempre que eu fosse pastor evangélico. Foi o grande sonho do meu pai. De tal modo que fui alimentando este sonho, mas é um acontecimento fortuito, mas que marca de alguma forma o meu caminho de fé. Estudei, a minha primeira escola foi nas Irmãs Teresianas. Minha mãe estava a terminar os estudos elementares e tinha de viver no município da Bela Vista, atual Caxiungo, no Ambo. E então a escola encontrada pelos pais, para mim, tinha sido o colégio das Irmãs Teresianas. Teresianas foram levadas ao Ambo, ao Bié, portanto, na Bié, não, ao Caxiungo, pelo padre Mendes, segundo se diz, segundo consta a história. E então, eu via, era muito miúdo, tinha 5 anos, mas tenho ainda o registro de, uma vez por semana, ver uma missa, mas só podiam comungar os católicos, mas tínhamos de participar todos. E aquilo marcou-me assim, de maneira inconsciente, mas não comprometida. Então, depois que começou a guerra, tivemos de nos mudar para o Ambo. Posto no Ambo, várias vezes as escolas por onde passei deram a possibilidade de bolsa de estudo. E eram para os países de leste. E meu pai disse sempre, não, você não vai a nenhum desses países de leste, porque são países comunistas, e você é cristão, e quer que você venha ser pastor, e portanto você não vai. E eu obedeci e não fui. Numa certa noite, meu pai veio e disse, ele era assinante da revista Família Cristã, a revista Além Mar, Audácia. Nós tínhamos essas revistas todas em casa. Ele comprava na Trapa, que tinha uma boa livraria no bairro das Cascalhas do Ambo, e então nós líamos em casa estudo essa literatura. Meu pai tinha uma vasta cultura geral e partilhava conosco, a gente lia, etc. Havia aquelas histórias engraçadas da revista Audácia da Juventude. Então, certo dia o pai chegou e disse, olha, eu falei com o padre Benedito Roberto e combinei com ele que você deverá ir ao seminário do Espírito Santo. Mas olha, você vai lá, estuda, veja lá como que aquilo é e depois volta para a nossa igreja evangélica para ser pastor. Porque ele tinha pedido para eu fazer o Instituto Bíblico Evangélico, eu não aceitei, porque eu queria estudar mais. Bom, lá ensaiamos a situação e pronto. Quando fui me apresentar ao então Padre Benedito, o atual arcebispo de Malange, cheguei. Já tem um tempo muito difícil, ainda me lembro de o pai ter arranjado um sapato novo, mas como não havia mais, deu tão apertado que a meio do caminho teve de descalçar, andar a pé e colocar o sapato com aquela dor enquanto era interrogado pelo então reitor do seminário. Então, a minha resposta, não sei se tiveram a dor do sapato ou mesmo alguma inspiração do Espírito Santo. Certo é que
O padre Benedito, na altura, olhou para mim e disse, então, o que é que vens fazer aqui? Eu estava com a minha mãe. Não, eu vim para ser padre. Mas tu és evangélico, por que é que não vais para o seminário Emanuel, de vez aqui para católico? Não, mas eu quero mesmo ser padre. E pronto, e ele achou interessante, contactou na altura o superior provincial, que é o padre Duchenne, contactou depois o antigo arcebispo do Ambo, Dom Manuel Franklin da Costa. E foi ele que disse que, não há nenhum problema, pode entrar. Até porque já há bispos, como Dom Zacarias Camuenho e outros padres, que tinham sido evangélicos e que estavam lá tranquilamente, não havia nenhum problema. Então, pôs o problema de que não havia espaço, o seminário estava cheio. E por estar cheio, tínhamos de ficar em casa. Mas no dia 14 de setembro de 1984, 15 seminaristas foram levados à tropa, portanto foram abrangidos pelo serviço militar, foram lá para buscar o adiamento, não conseguiram. Foram incorporados nas Forças Armadas. 2 destes 15, um deles é o atual mestre de noviços, depois de cumprir o serviço militar como marinheiro, voltou à congregação e agora é atual mestre de noviços no noviciado nosso do Menino, e o outro é o atual superior e pároco da missão do Bailundo, padre Domingos Balesi. Então, esses foram incorporados e a partir da sua incorporação, por causa dela, nós conseguimos lugar para entrar no seminário. E entramos nós. Temos a volta de 30 neste ano do final do ensino de base. E depois fomos apurados 22, já idos de várias partes de Angola para o seminário propedêutico em Cabinda. Em Landa, na Cabinda, onde estivemos 2 anos e qualquer coisa. Dos 22 passamos 17 para o curso de filosofia. Terminamos 12, o curso de filosofia. Fomos apurados 7 para o noviciado. Professamos 6 e chegamos à ordenação 3 mais 1. 3 mais 1 porque o outro foi ordenado, foi depois ao Congo, fez lá teologia, o padre Lucas Antônio. Eu, o padre Gaudêncio do Rosário, que é o primeiro assistente da província angolana, e o padre Alberto Chindemba, que é o superior de Moçambique. Terminamos os 3 a teologia. Mas depois vieram outros do nosso grupo, o padre Zé Maria Monteiro, o padre José Momba Antônio, que agora é diocesano, e o padre Rafael Jamba, que também é diocesano, os 2 de Benguela. E assim foi, e, portanto, foi um caminho bom. Eu, quando entrei no seminário, encontrei aquilo que eu procurava. Minha mãe disse-me que ela vai lá, porta-se bem, lá não há jogos, tem só disciplina, oração e tudo. Não pode fazer confusão, que eu era um menino meio malandro, né? Já iniciado em combates de pedras, etc. E quando lá cheguei, eu encontrei os jogos que eu mais gostava de fazer, a leitura, a intelectualidade. Portanto, foram áreas que marcaram bastante. E penso que se eu tivesse de repetir um caminho humano, faria o mesmo que fiz há 33 anos, 34, quando entrei na congregação do Espírito Santo. Eu tenho belíssimas recordações e referências, e, sobretudo, o acolhimento muito paterno que tive de Dom Benedito, do irmão Pedro Falcão, no Seminário Menor, do padre James Flynn, padre Ricardo Meira, Agostinho Tavares e o José Cunha, que era estagiário na altura no propedêutico, depois o padre John Kingston e o padre Jerônimo Cainga na filosofia. Outra vez encontrei o padre Benedito no noviciado, e quando voltei do noviciado encontrei outra vez o padre John Kingston, e depois juntou-se o Gil Pagés na direção. E, por fim, terminei com o padre Gabriel Biling, que é atual arcebispo do Lubango, e o padre Gil Pagés, que até está conosco nesses dias cá. Pessoas que, na sua simplicidade, na sua fé, marcaram decisivamente a nossa personalidade até o dia de hoje. Há um momento muito decisivo quando foi para ir ao noviciado. Eu perguntei ao meu pai, então, continuo ou saio?
pai disse, vai, fica mais um pouco. Fui ao noviciado, disse, bom, agora eu fico e não saio mais. Mas o momento mais determinante de todo esse caminho vocacional foi a guerra. Quando a cidade do Ambo teve aquela guerra pós-litoral, em 1993, estávamos lá. Era numa tarde de sábado, eu fazia pastoral na paróquia Nossa Senhora de Fátima, fiz pastoral aí durante muitos anos. Trabalhava com a juventude, com catequese, etc. Estava preparando-me para ir à pastoral. E eram 14 e 10, 9, 10 minutos. Ao descer, uma explosão, pumbas. E começou a guerra. E não fui mais. Ficamos a esperar por 2 meses para poder ir de novo à paróquia. E foi uma guerra muito dura, muito atroz. Nunca tinha visto, a gente vivia em ambiente de guerra, mas assim, ao vivo, ver amigos a serem mortos, gente inocente a ser assassinada, ser baleada sem mais nem menos, foi de facto muito marcante. E creio que aprendemos mais naqueles 2 meses e depois no ano que se seguiu do que toda a formação junta nos anos precedentes. Dom Belmiro, o nosso tempo está esgotado. Podíamos estar aqui mais a falar sobre a sua vida, as suas funções atuais, como provincial e tanto trabalho que tem realizado na Conferência Episcopal de Angola, na Comissão de Justiça e Paz dos Religiosos. Com certeza que vão continuar a ser batalhas suas, agora como Bispo de Cabinda. Desejamos-lhe os maiores sucessos para esta sua nova missão como missionário bispo e agradecemos mais uma vez a sua presença no nosso meio. Muito obrigado, eu também agradeço a oportunidade que me dão. Não posso terminar sem uma palavra de agradecimento aos bispos com quem trabalhei ao longo destes anos todos. Dom Oscar Braga, que foi de facto um mestre no amor à igreja. Dom Damião Antônio Franklin, que Deus o tenha, que foi mestre na responsabilização eclesial. E Dom Filomeno, que tem sido muito afável, ele, Dom Zefredo Zeca Martins, que é um amigo com quem temos tido muita correspondência, muitos contactos na pastoral da Diocese de Luanda e não só, e Dom Anastácio Carrango, que foi sempre aquele que nos deu o toque, digamos assim, da misericórdia e do amor de Deus quando nós precisamos. E, enfim, todos os bispos da Conferência Episcopal, de uma forma ou de outra, trabalhamos juntos em várias missões que a Igreja nos confiou. Então, como mais um membro, vamos dar o melhor de nós para que a Igreja vá adiante e Deus seja conhecido e amado por todos. Muito obrigado. Desejamos boa missão e estaremos unidos a si, à Diocese de Cabinda, e rezando também pelo seu grande ministério de servir o povo de Deus. Muito obrigado, Padre Nuno. Caro espectador, muito obrigado por nos ter acompanhado mais neste programa Olhar o Mundo Missionário e perceber que, de facto, ser missionário pode ser sacerdote, diácono, leigo e até bispo, para sinal da grandeza do Reino de Deus no meio do povo. Voltamos a encontrar para a próxima semana e que seja fiel sempre a esta nossa rubrica semanal Olhar o Mundo Missionário.